todos que estão assistindo. Sábado, que nós estamos organizando um retorno gradual às atividades presenciais da nossa Fraternidade Espírita de Aldeia. Então, eu já vou deixar um aviso aqui aos que estão nos assistindo, que a partir do dia 5 de outubro, nas terças-feiras, nós começaremos também a fazer a atividade presencial de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do estudo do Livro dos Espíritos. Mas, como nós precisamos atender a todos os protocolos sanitários, serão permitidas apenas 25 pessoas. Então, para isso, será enviado um formulário de inscrição via WhatsApp, para que os interessados se inscrevam, então a gente possa fazer esse acompanhamento, né, para que a gente retorne com todo o cuidado, até que no futuro nós possamos voltar às nossas atividades presenciais normais. Chamando a atenção que também será transmitido pela internet. Então, quem não puder estar presencialmente, ou quem preferir assistir pelo canal aqui do Zoom, vai poder continuar assistindo a esses nossos estudos. Então, Carlos, eu quero, após esse aviso, convidar a todos para nós fazermos a nossa prece inicial de abertura dos nossos trabalhos da tarde de hoje. Então, eu convido a todos para que, neste momento, fechemos nossos olhos, nos acalmemos e elevemos o nosso pensamento para sintonizarmos com o nosso Mestre Jesus, nosso Cristo, e com toda a espiritualidade superior, os trabalhadores espirituais da nossa Fraternidade Espírita de Aldeia. Querido Mestre Jesus, dissestes que quando uma ou mais pessoas estivessem unidas em teu nome, estarias entre nós. Quando duas ou mais pessoas, e aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos para refletir sobre os teus ensinamentos, sobre essa doutrina espírita que veio nos esclarecer, nos consolar, e nos estimular a sermos pessoas melhores, a levarmos a nossa vida, a nossa existência física, sempre pensando em nos melhorarmos. Agradecemos também, em antecipado, pela palestra que nos será dirigida, que nós possamos apreciar cada palavra, possamos refletir, e que toda a espiritualidade nos acompanhe, também nossos mentores, para nos intuir e também intuir ao nosso palestrante, no sentido de aproveitarmos ao máximo os ensinamentos da tarde de hoje. E assim, com a tua permissão, querido mestre, damos por aberto trabalhos da palestra dos sábados à tarde. Que assim seja. Obrigada mais uma vez, Carlos. Eu passo a palavra para você, para nos falar aí sobre o conhecimento de si mesmo. Por favor. Isso mesmo. Boa tarde mais uma vez, que Jesus possa nos inspirar mais uma vez nesta tarde, que seja uma aprendizagem mútua. Quero agradecer pelo convite, dizer que proximamente estarei também sendo um aldeiense, né? E já compartilhando aqui da presença, pelo menos virtual, com vocês. Pedir desculpas se eventualmente tiver que me ausentar rapidamente, porque eu fiz uma pequena cirurgia ontem e, desde lá, fiquei com uma crise de rinite. Tem impedido um pouco, às vezes, a minha fala com espirros e dormir de noite muito bem por causa disso. Mas vai dar tudo bem, se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite, que a gente possa avançar num tema tão desafiante, tão instigante e de uma necessidade muito grande para todos nós. Eu não sei se eu consigo aqui, pelo domínio aqui, colocar slides. Deixa eu ver se eu consigo. É nesse botão verde.
É bem no meio da barra. Share Share screen. screen. Isso. Isso. Aí seleciona a tela. Muitos participantes podem ver simultaneamente, avançar. Deixa eu ver se esse aqui. Não, não foi. Eu não estou com domínio. Não sei se eu não gerei. Possivelmente por não ter gerado, né? Não sei se isso tem a ver. Só um instante. Agora, tenta agora. Avançando várias opções. Muitos participantes podem mostrar simultaneamente, 2 ou mais. Ok. Mas ainda não está com autorização. Eu vou tentar fazê-lo sem os slides. Os slides apenas nos ajuda didaticamente, mas agora apareceu. Agora apareceu. Isso. Perfeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Não sei se a mudança é na própria apresentação. Bem, amigos, conhecimento de si mesmo, chave do progresso do espírito. Vamos lá a esse tema. E eu dividi essa nossa conversa em 3 partes, que é como fazer e para que fazer esse conhecimento de si mesmo, que também normalmente conhecido como um processo de autoconhecimento. Então, nessa uma hora, tentar ver se a gente consegue, na minha ótica, responder essas 3 questões sobre o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Bem, fui pedindo ajuda aos universitários, mas antes disso, falar de que essa é uma pergunta capital. O próprio sistematizador do pensamento espírita, o Allan Kardec, fez, pergunta 919, questionando aos espíritos qual o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Costumava-se dizer de que as boas respostas precisam de boas perguntas. E o Allan Kardec, pedagogo, maduro e intelectual da época, ele fazia inquirições com muita pertinência. E as grandes respostas, por outro lado, elas, quando guardam sabedoria, elas são feitas sinteticamente. Os espíritos mais evoluídos, eles conseguem dizer muita coisa com poucas palavras. Nós ainda não descobertos ainda toda a nossa luminosidade, a gente às vezes precisa falar muito para dizer pouquíssima coisa. Gosto muito, inclusive, dos nossos amigos que são artistas, porque conseguem expressar, às vezes, numa tela, numa música, num poema, de 1 minuto, 2 minutos, aquilo que a gente se esforça, às vezes, para escrever um livro inteiro. E os espíritos responderam a Kardec que o sábio da antiguidade já havia dito que era preciso fazer, trazendo aqui não a resposta do filósofo Sócrates, filósofo grego Sócrates, mas aquilo que ele aprendeu no tempo de Delfos, que é exatamente uma frase que é exatamente essa, que ele adotou para si como sendo aquilo que seria o princípio da felicidade, do caminho à perfeição, da melhoria interior. Então, a chave, como vocês mesmos colocaram, o título dessa exposição, a chave para essa melhoria é o autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos. E isso tem sido o desafio que todos os que abraçam a filosofia de vida, tanto no Ocidente quanto no Oriente, têm buscado responder. E que a filosofia espírita, ela também faz isso. O Livro dos Espíritos é um livro de filosofia espiritualista. A gente abre o livro, já se apresenta como filosofia espiritualista. E ali, Allan Kardec tentou, como um livro de filosofia, responder aos principais questionamentos existenciais do ser humano, de onde viemos, o que somos, para onde iremos e o que devemos fazer.
os 4 livros que constituem o Livro dos Espíritos. E não poderia deixar de ser essa pergunta capital. E aí eu perguntaria a vocês aqui, não sei se tem chat, que pudesse responder a esse questionamento. Na opinião de vocês, autoconhecimento, o que é? É um mecanismo de percepção da vida interior? É um conhecimento das vidas passadas? É o mesmo que reforma íntima? É a avaliação das nossas subpersonalidades múltiplas? Ou é a descoberta das máscaras? Se vocês pudessem no chat colocar A, B, C, D ou E, por favor, para clarear aqui. Qual é a opinião de vocês sobre o que é autoconhecimento, já que é a chave da melhoria do nosso progresso? É um mecanismo de percepção da realidade, é o conhecimento das nossas vidas passadas? Se você acha que é o mesmo que reforma íntima, por favor, conhecer. Se é a avaliação das subpersonalidades, você coloca D. Se você acha que é a descoberta das máscaras, você coloca E. Deixa eu ver se alguém já conseguiu responder. Penso que A. O Vinícius colocou ABCDE. Você colocou que A. Quem mais poderia nos ajudar a responder essa pergunta? O que é, afinal, o autoconhecimento? Letra E. A Márcia está dizendo para a gente que é a letra E, que é a descoberta das máscaras. Bem, de verdade, o nosso Vinícius ele respondeu, de fato, nós já podemos entender que o autoconhecimento tem um pouquinho de cada dessas coisas, né? É conhecimento de vidas passadas, leva-nos para a reforma íntima, é uma avaliação daquilo que nós temos como conteúdos internos que são manifestados, são aquilo que nós escondemos. Então, as 5 estariam teoricamente certas, mas aquela que tentei resumir como sendo a resposta para essa pergunta seria a alternativa A, que, de certa forma, englobaria todas as outras. Então, me responder uma ou outra aí, não é que esteja errado ou certo, é apenas uma forma de provocação. Então, vamos à segunda pergunta, né? Para a gente conhecer um pouco mais sobre o assunto. E como é que se obtém esse autoconhecimento? Lendo um livro de autoajuda, por exemplo, assistindo a uma palestra espírita, ouvindo a comunicação mediúnica, exercitando a autodescoberta íntima, orando com muita fé. Diante dessas alternativas, o que vocês acham da maneira como a gente obtém o autoconhecimento? A, B, C, D ou E? Qual é a impressão de vocês? D. Mas acha alguma outra alternativa? Não seja D? Vinícius vai colocar as 5 novamente, Vinícius? Tá certo. Meus amigos, logicamente que tudo isso ajuda um pouco, né? Mas aquela que talvez pudesse resumir esse exercício, né, do autoconhecimento é exatamente esse processo, essa viagem da autodescoberta íntima. As outras questões ajudam, mas o autoconhecimento é um mergulho dentro de nós. De maneira simples, de maneira objetiva, esse procedimento de irmos em busca de quem nós somos. E essa busca a gente faz de uma maneira completamente diferente daquela que nós normalmente fazemos quando queremos obter um conhecimento. As citações que vou fazer, eu sempre coloco de lado ou embaixo qual foi o livro e o autor, tá? O autoconhecimento é um mecanismo de percepção por meio da qual aprendemos a ler e a ver a vida íntima em sua perspectiva mais profunda, tornando-a mais bonita e em sintonia com Deus. É uma descoberta dinâmica dentro de nós mesmos.
O conhecimento, portanto, nos exige uma percepção da realidade, que não é uma realidade exterior, por ser um autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, é uma leitura introspectiva, é uma leitura interna, é uma leitura íntima. E ela é muito interessante, ela não é estática, ela é extremamente dinâmica, porque passamos a perceber coisas ao longo desse processo de descoberta que não imaginávamos que teríamos. Eu não sei vocês, mas de vez em quando a gente, quando se aventura a voltar a fazer academia, eu gosto mais de caminhar e gosto mais de pilates, mas de vez em quando a gente se aventura a fazer novamente uns 3, 4 meses de academia, quando consegue, pelo menos eu. E aí tem determinados momentos, no segundo, terceiro exercício, dia de academia, que a gente começa a perceber músculos que eu nem sabia que ali tinha algum músculo, né? Porque começa a doer o corpo inteiro, não sei com vocês, mas comigo é um pouco assim. Aquela dorzinha em um determinado lugar, mas aí tem músculo também, né? Lógico, a gente nunca exercitou direito o corpo físico e começa, à medida que vai exercitando, descobrindo nuances dele. Não é diferente quando a gente começa a fazer esse exercício, não exterior com os músculos, com o corpo, mas esse exercício interior. Nós começamos a descobrir coisas dentro de nós que não imaginávamos que tínhamos. Mas estava ali, isso estava. Tanto coisas que nos levam à nossa luminosidade, quanto coisas que a gente não gostaria muito de identificar que ainda temos aqui, ou muitas vezes escondemos. Então, é mais ou menos semelhante esse procedimento. O espírito Hamed nos diz que o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que precisamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos como essência. Percebam que há uma mudança de palavras, mas o cerne dos conceitos é exatamente o mesmo. Capacidade de percepção paulatina para identificar aquilo que precisamos transformar em nós. Mas, ao mesmo tempo, a descoberta de potenciais luminosos que fazem a nossa essência, que nós, tais quais os músculos a que me referi, não sabíamos que tínhamos aquilo. Então, o processo de autoconhecimento nos mostra quem somos, ou, melhor dizendo, o que somos. É essa a conceituação que o Hamed nos traz para a gente. Joana de Ângeles, na mesma direção, diz que o autoconhecimento revela ao ser as suas possibilidades, né? Mas também as suas atuais e aparentes limitações, abrindo-lhe espaços para renovação e conquista de novos horizontes, de saúde e planificação, sem consciência de culpa e sem estigmas. Ou seja, todos esses conceitos que nós trouxemos agora, esses 3 conceitos, além de nos mostrar quem somos, o autoconhecimento nos serve para nos levar para algum lugar, nos impulsiona para sairmos do lugar de onde estamos para um outro patamar. É, portanto, o início de um processo de mudança interior. Tudo começa, tudo principia pelo autoconhecimento. Daí, aquela resposta dada pelos espíritos a Allan Kardec, que para promover a melhoria, eu tenho que me conhecer. É uma obrigação sine qua non, é um dever. A gente não pode passar adiante no processo evolutivo se a gente primeiro não se der o prazer de conhecer melhor quem somos. Portanto, por isso que é essencial. Mas como é um conhecimento diferenciado do conhecimento externo, porque é um conhecimento interno, o autoconhecimento nos dá outras necessidades para podermos aprender sobre o que somos.
Se, para adquirirmos o conhecimento externo, nós normalmente obtemos isso por informações, ou mesmo por experiência que passamos, e é um processo aquisitivo, é um processo de acumulação dessas informações e desses conhecimentos, que vem de fora para dentro, e é aprendido por nós. O aprendizado pelo autoconhecimento é o entendimento exatamente dessa vida interior. Então, ele não vem de fora, ele vem de dentro, e vindo de dentro, ele é, como todos os autores colocaram, é um processo perceptivo. Então, a gente já de imediato verifica também, além de o autoconhecimento nos levar para algum lugar e ser a base para o começo de um progresso do ser, é essencialmente, como é algo que nós precisamos enxergar, escutar dentro de nós temos que exercitar a percepção do que temos em nós, do que somos nós. O processo perceptivo exige uma forma de aprendizagem diferenciada. E esse é um desafio que as filosofias de vida que levam os homens ao progresso, ele nos impõe. Se você for perceber, em todas as grandes filosofias, e a filosofia espírita não é diferente, ela nos pede a ampliação dessa nossa capacidade perceptiva de nós mesmos, como condição básica para a gente poder avançar para algum lugar. É, portanto, um desafio para todos nós. Aqueles que procuram respostas por meio do saber dos outros, na verdade, se formos ver com carinho, estão pedindo, na verdade, a consolo. Não que não seja interessante você saber dos outros, como que os outros avançaram no seu processo perceptivo e, portanto, de autoconhecimento. Mas, vejamos, a Márcia é igual ao Vinícius? O Vinícius é igual à Lúcia? Não. Nós somos diferentes e só neste planeta, algumas estatísticas colocam que somos entre 35 e 40 bilhões de seres entre encarnados e desencarnados. A história de Vinícius não é a história de Lúcia, que não é de Márcia, que não é a minha, por exemplo. O carreiro de existências na carne, fora da carne, foi completamente diferente. O que a Márcia está trazendo agora é diferente do que o Vinícius trouxe até agora. Tanto as conquistas quanto as necessidades de apreensão de si mesmo, de compreensão de si mesmo. Somos histórias diferentes. Portanto, não tem receita que sirva para amar. Acho que está com um probleminha de áudio, né? Vocês estão sentindo? E está um cortezinho na fala. Carlos? O processo de autoconhecimento de Vinícius é... Agora é uma falhona. Acho que ele caiu, vamos esperar um pouquinho, acho que ele vai entrar de novo. Oi, Carlos. O seu áudio caiu um pouquinho. Foi. A gente não acompanhou, você parou mais ou menos onde estava falando que são diferentes, a história de Vinícius é diferente. Pronto. Vamos lá, colocar de novo aqui. Uhum. Estão vendo? Sim. Pronto. Então, a história do Vinícius, a história todas as encarnações, é diferente da de Alcione, é diferente da de Dilsa.
Portanto, o que serve para Alcione certamente não serve para Deus, porque são histórias diferentes, tanto em nível de conquistas, quanto em nível de necessidade de aprendizagem de si mesmo, do que se conhece, do que não se conhece. Quando muito nós podemos ter essa compreensão do processo. E é isso que eu estou tentando mostrar nesta tarde. O processo, ele pode mais ou menos ser esse, mais ou menos, até porque não existe um caminho só, mas existem pistas, dicas que podem servir, mas não é aquela que você precisa encontrar. Por quê? Porque só existe um caminho que Alcione pode ter e ninguém vai descobrir isso por ela, somente ela. Só tem um caminho que o Fábio vai fazer isso, só tem um caminho que a Cristina vai fazer isso, que é o caminho particular, um caminho único. Quando muitas pessoas buscam exageradamente a conquista desse autoconhecimento nos outros, ou apoiado em conhecimentos que não são de si mesmos, ele está, na verdade, querendo um pouco de bengala, de consolo, porque não vai encontrar em ninguém a chave que só abre você mesmo. A chave de Cátia Regina não serve para abrir o autoconhecimento de Lúcia, e assim sucessivamente. Portanto, essa chave ela é individual, ela é particular, ela é singular. Não tem duas chaves iguais. Isso é muito importante nessa conquista nossa do autoconhecimento. Ainda nessa busca do autoconhecimento, não usamos a mente, pois seu uso fornece material de sustentação das emoções, dos pensamentos e das lembranças. Verifique que já começa a complicar um pouco. Como refletir implica o uso da mente, precisamos nos abster dessa atividade, observando e compreendendo o que nos sustenta e nos manipula de forma direta e viva. Só assim poderemos resolver verdadeiramente a situação. E aí você vai encontrar esse mesmo ensinamento nas principais filosofias orientais e que influenciam decisivamente nas filosofias ocidentais nos últimos 2, 3 séculos. Porque a mente, ela trabalha por ela mesma. Ela produz por ela mesma. Ela carrega o tempo inteiro tudo aquilo que nós sentimos, que pensamos, traz tudo instantaneamente, insistentemente, intensamente. Então, o exercício do autoconhecimento ele não pode ser feito enquanto nós não aquietarmos a mente. Enquanto a gente não deixar a mente produzir naturalmente o que ela produz, ela foi feita para isso, e ao nos afastarmos da mente, começarmos como espírito que somos, na essência que somos, observar a nós mesmos. Em outras palavras, nós não vamos ter a capacidade perceptiva que me referi enquanto estivermos envolvidos com tudo aquilo que a mente processa. Olha aí, e já começa a ficar um pouquinho mais difícil esse autoconhecimento. Porque enquanto a mente trabalha, a gente não consegue enxergar a nós mesmos. Tem que acalmar a mente, aquietar a mente, tem que ter uma relação mais saudável com a mente, para que o espírito imortal. Então, essa que eu quis trazer para vocês é apenas uma introdução, né? Alguns aspectos pequenos, porque é um desafio querer fazer o autoconhecimento. A gente pode achar que é bonito, que é interessante, a gente pode aceitar o conceito, mas pegar nessa chave, abrir o que tem aí dentro e verificar o que, que tem ali, tem que ter coragem, gente. Esse é um elemento primordial, coragem. Porque você vai encontrar de tudo dentro de você mesmo. Imagina aqui, sei lá, que a gente tenha 30 encarnações, no mínimo 35,
40, não sei quantas cada um de nós. Fazendo aqui um cálculo de uma encarnação a cada 200 anos, sei lá, desse planeta e do outro que nós viemos. O que é que a gente teve de coisa boa que a gente fez e que nos ajudou? E que foi ainda, né, de trevas, de escuridão que a gente ainda acumula, que está aí na frente da gente, se a gente olhar no espelho, a gente sabe quem a gente é. A gente vai encontrar de tudo um pouco. O que a gente faz nesta encarnação? A gente tem tudo para consertar, a gente vai consertar algumas coisas, a gente vai consertar uma em especial. Como é que dá-se isso? Como fazer essa reforma? Esse autoconhecimento, esse desenvolvimento da capacidade perceptiva. O que eu vou apresentar aqui para vocês é uma conclusão minha, dos meus estudos. E eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que isso é absolutamente verdadeiro, porque não é. Mas é algo que eu imagino que didaticamente vai nos ajudar nesse procedimento. É um pouquinho aquilo que a gente vê de um livro, de outro, e eu fiz um esquema didático. Portanto, repito, ele não tem nenhuma pretensão de ser completo, ele não tem nenhuma pretensão de ser verdadeiro, mas que possa servir para a compreensão de como fazer essa ação do autoconhecimento, tá? Como fazer? Bem, primeiro, entender que ele é o início de um processo, como nós já vimos. Ele é o início. Depois do autoconhecimento, continua. E a última parte da nossa fala. Para que fazer o autoconhecimento? Eu vou tentar mostrar aqui, repito, é um caminho. Um caminho que eu sigo particularmente e que tem dado certo e que a gente vai fazendo enxertos, melhoria, mas é um esquema didático. Por favor, compreendam dessa maneira. Bem, eu divido em 3 partes. Conscientização, que é o registro de tudo que está sendo vivenciado, trazer do inconsciente para o consciente. Segunda parte é a aceitação, é o estado de paz consigo mesmo, perdoar-se. E a terceira é a reflexão, é a investigação e análise das razões que alimentam o comportamento. Aprofundamento sobre as causas geradoras das nossas imperfeições. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento passa por essas 3 etapas. Tomar consciência, e eu vou detalhar um pouco mais, aceitar aquilo que descobriu, eu vou detalhar um pouco mais, e refletir sobre aquilo que a gente está descobrindo, tanto as nossas luminosidades quanto as nossas necessidades de melhoria. Conscientização, aceitação e reflexão. Eu peço desculpas a esses esquemas, repito, é apenas com fim didático, porque na condição de educador e de administrador, a gente inevitavelmente traz isso para os nossos estudos. E aí são esquemas, né, de apreensão de uma realidade, que, repito, certamente tem buracos, tem falhas, mas é uma maneira de compreender. Vamos ao primeiro, a conscientização. A conscientização, a meu ver, passa por 3 etapas. A permissão, que é uma atitude de abertura para o conhecimento interior. Ou seja, eu não vou começar a fazer uma viagem que eu não queira fazer, certo? Eu tenho que me permitir, eu tenho que querer, eu tenho que deixar que eu queira realmente fazer aquilo. E isso é muito grave e é o princípio de tudo, porque a maioria das pessoas não quer, gente. A maioria das pessoas não quer. Esta pandemia que nós estamos ainda enfrentando é uma demonstração claríssima disso. As pessoas fogem desse autoconhecimento, fazendo mil e uma coisas externas, colocando N compromissos, e aí teve um determinado momento que deram um stop, para tudo, e vão para casa. Aí você ainda assistiu os filmes do seu streaming preferido, ainda leu aquele livro que estava pendente, mas teve uma hora que você não tinha mais o que fazer e tinha que olhar para dentro de si. Aí muita gente chegou em tilt, né? Deu aquele conflito interno com várias possibilidades aí de desconforto. Então, primeiro é a permissão. A segunda é a parte também fundamental, que é a observação, que é a atitude de percepção das reações interiores em forma de pensamentos, emoções, sentimentos, tendências e assim por diante.
E isto tem que ser aprendido também. Se na permissão a gente tem que ter coragem, na observação nós vamos ter que exercitar isso de uma maneira diferente, sobretudo porque, como falamos, você não pode deixar que a mente interfira nesse processo de observação. E a constatação, que é a tomada do conhecimento de uma manifestação interior. Eita, isso existe dentro de mim? Se lembra daquele músculo que eu falei da academia, né? Eita, existe isso? Eita, existe aquilo? Né? Isso que eu estava escondendo apareceu. Então, nessa primeira etapa do processo de autoconhecimento, que é a conscientização, eu subdividia isso em permissão, observação e constatação. Eu quero chamar a atenção sobre um conjunto de... Carlos, Oi, tá me ouvindo? pode ser. Pode falar. Carlos, aqui é a Laura, que meu pai decidiu entrar pelo meu computador. Aí quando ele for entrar aqui vai ficar esse nome, Laura Heloíse, mas é ele mesmo, é Daniel mesmo. Tá certo? Tranquilo. Dentro desse processo de conscientização, eu quero fazer aqui estudo sobre esse assunto de um conjunto de 258 comunicações psicofônicas recebidas por uma americana chamada Eva Piarrocos, que constituiu-se num grupo de espíritos que falavam sobre psicologia do espírito e que se denominou de Patchwork. Vale a pena pesquisar. É filosofia, psicologia espírita pura. E aí ela coloca o espírito guia, né? Um espírito aí, um pouco filósofo, um pouco psicólogo, trazendo muitas comunicações muito interessantes. E nesse processo de observação, ela indica 3 dicas, né, para a gente conhecer a gente mesmo. A meditação, né, como algo obrigatório, que é essa capacidade de silenciar um pouco os pensamentos, a mente, para poder a gente deixar vir com mais nitidez, com mais lucidez aquilo que realmente somos até o momento. O mecanismo da prece, que é uma maneira de nós nos desconectarmos com o aqui e o agora, digamos assim, o terra a terra, e buscarmos a nossa transcendência. E quando a gente faz esse procedimento com frequência, a mesma coisa com a meditação, nós passamos a nos aproximar mais da nossa essência, que em tese ela é divina. E há um exercício que foi até recomendado no Livro dos Espíritos, pelo Espírito Santo Agostinho, né? Que é aquele procedimento da recapitulação diária, que é você chegar no final do dia e aí você fazer uma retrospectiva, de preferência da noite para a tarde, da tarde para a manhã, colocando ali o que foi que se destacou naquele dia, tanto que coisas que você fez, que achou interessante, coisas que você não faria da mesma maneira, refletir sobre um pouco daquilo e colocar aquilo para se trabalhar no dia seguinte. Esse exercício de recapitulação diária, a prece e a meditação, são 3 possibilidades que esses espíritos aí, por esta médium, nos trazem como possibilidades de melhorar essa autoobservação. Primeira parte, conscientização. Eu tenho que tomar consciência, senão eu não vou, né, mudar nada. Se eu não identifico que eu tenho algo a ser melhorado, não sai do lugar. Mas eu tenho que aceitar, à medida que eu trago do inconsciente para o consciente algo que eu não tinha percepção, não precisa ser de outras vidas, pode até ser de outras vidas, mas pode ser desta vida que está esquecido, né? Não foi lembrado mais pela gente. O segundo passo, a meu ver, é a aceitação, que passa também por 3 etapas. A primeira é a compreensão, que é a ponderação de que atitudes passadas e presentes refletem o estágio de progresso espiritual. Bem, amigos e amigas do Fraternidade Espírita de Aldeia, eu tenho certeza que você não é hoje aquilo que você era no ano passado. E você não é hoje que foi há 5 anos, há 10 anos. Que você não é hoje aquilo que você, por exemplo, era antes de entrar na doutrina espírita. E certamente você não é nesta vida o que você foi na anterior, nas anteriores. E é importante entender que naquele momento você era o que era naquele momento, como hoje você é o que é hoje.
que você pode ser hoje, o que você consegue ser hoje. E que coisas que você fez no passado, ou ainda fez nesta vida, você fez porque é aquilo que você achava que era certo, era aquilo que você podia fazer, como coisas que você até não quer fazer, ainda faz. Mas é o que é possível. Como se diz popularmente, é o que tem para hoje. Ah, eu queria ser melhor, mas é o que tem para hoje, que eu consigo fazer é isso. Então, há coisas que nós fizemos no passado, em outras vidas, que a gente olha e diz, não, eu fiz realmente isso, se a gente tivesse acesso a essas informações, fez. Naquele contexto, você fez, e naquele contexto você faria de novo. O que não pode é que você, hoje, num novo contexto, numa nova compreensão, é você repetir coisas que você, naquele momento, era considerado, até pela sociedade, como algo normal, algo comum. A segunda parte nesse processo de aceitação é o auto-perdão. Exatamente por causa disso. É o exercício de compaixão consigo próprio. É a diminuição da severidade diante dos nossos atos. Nós ainda, com todo o respeito às filosofias e religiosidades que nós tratamos no passado e ainda carregamos, porque isso é muito forte, muitas vezes confundimos que a filosofia espírita nos pede algo que nós não temos condições de dar. E não é a filosofia espírita que nos pede, é a nossa consciência culposa, ainda presa em argumentos de religiosidade do passado. Nós não fazemos mais parte, com todo o respeito, de um processo psicológico onde se dizia que é minha culpa, minha absoluta culpa, minha eterna culpa. Isso afunda o espírito. Isso impede que ele se liberte, porque dá uma condição de remorso em vez de arrependimento, de passividade em vez de atividade. A gente não faz parte mais disso. Isso não tem nada a ver com filosofia espírita, mas às vezes, sem percebermos, nós repetimos isso nas nossas falas e nos nossos comportamentos, que são replicações de pensamentos do passado, de condicionamentos que fazemos parte de outras escolas religiosas. Espiritismo, as filosofias espiritualistas, porque são libertadoras, não dizem isso. E reagir, né? Ah, tá certo, eu me perdoo, eu acho que é interessante, que eu tenha feito no passado e não tinha consciência, tudo bem. Sim, mas isso vai ficar somente nisso? Não, tem que gerar nessa aceitação uma inconformidade e manter-se do mesmo modo, senão mantém-se a passividade. A aceitação quer dizer que é você entender que fez o que era possível fazer, mas que você não quer mais ficar nessa condição. Aceitação, portanto, não é algo passivo, né? Uma resignação ativa, como diz a Joana de Ângeles. O Hamed nos adianta sobre essa parte da aceitação de que quando aceitamos a nós mesmos, eliminamos as amarras da doentia dependência que nos vinculam aos outros, cujos costumes, crenças e valores não são os nossos. Meus amigos e minhas amigas da Fraternidade Espírita de Aldeia, o que os outros pensam da gente é problema dos outros. O que vale é o que você pensa de você. Ninguém vai viver a sua vida, é você quem vai viver a sua vida. Essa necessidade de aceitação dos outros sobre você é um procedimento de pessoas que têm uma baixa autoestima, que precisa da aquiescência de terceiros para viver bem. Não, você não precisa disso, você precisa estar bem com você. E quando você está bem com você, você vai estar bem com os outros. Há muitas pessoas que vivem em função dos comentários, dos julgamentos, das avaliações, das análises dos outros, e perde tempo porque deixa de viver a sua própria vida, que é o que mais interessa. É o que nos ensina aí o Hamed. Terceira e última parte desse processo de autoconhecimento é a reflexão. Primeiro é a conscientização, a segunda é a aceitação e a terceira
é a reflexão, que eu dividi aqui em 3 partes. Análise, é o exame do comportamento diante dos fatos, relatos e lembranças, daí aquela questão da recapitulação ser muito importante, porque você vai ser baseado em fatos, você vai analisar em coisas que aconteceu, que sentiu, que presenciou, que vivenciou, de decisões, de escolhas. Ali, é você com você mesmo, naquele diário de comportamento, diário de pensamento que você vai colocar. Por que eu me comportei dessa maneira? Descobrir por que você se comportou dessa maneira, o que foi que te alimenta para que você tivesse esse comportamento, ou ainda repete esse comportamento, que eu muitas vezes não queria, como dizia o Paulo de Tarso, né? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E a correção. Avaliar, em função das causas que vocês têm procurado, avaliar as medidas para combate da causa fomentadora, da causa raiz, da causa que alimenta isso. E, nesse sentido, os espíritos responderam a Allan Kardec que os 2 principais chagas da humanidade eram o egoísmo e o orgulho. E é verdade. Na verdade, ele coloca na resposta o egoísmo, mas que o egoísmo leva ao orgulho, e aí como se fossem lados de uma mesma moeda. Ora a supremacia do eu, ora a superioridade do eu, atrapalhando ou gerando todo um conjunto de comportamentos. Nesse sentido, eu quero trazer uma contribuição do coordenador espiritual do nosso grupo Espírito Esperança, que a gente participa, em Camaragibe, o Pai João de Angola, um belíssimo livro dele chamado 7 Caminhos para o Alto Amor, e o Pai João tem um capítulo só sobre isso, e eu destaquei algumas questões dessa parte do livro dele. Ele diz assim: quando você acolhe seus monstros interiores, eles se enfraquecem. Quando você os nega, eles se fortalecem. Vou repetir porque essa frase ela é arrebatadora para mim. Quando você acolhe seus monstros interiores, aquilo que ganha forma, volume, dimensão em você, quando você olha para ele de frente, ele começa a mostrar o tamanho dele, de fato. Quando você os nega, quando você os repele, quando você foge, aí eles se mostram com uma dimensão bem maior, que você passa a imaginar como é que eles são. Então tem que enfrentar, não tem nenhum outro caminho. Fazer as pazes com o que considera o pior em você é fundamental para alcançar novas posturas e ser alguém melhor. Ou seja, se você não administra o passivo, os débitos, a gente gosta muito dessa palavra no espiritismo, né? Eu prefiro chamar de passivo, né? Se você não administra o passivo, como é que você vai dar a possibilidade de ter um ativo circulante maior, né? Uma linguagem contábil. Não há como trilhar a jornada do crescimento, diz o Pai João de Angola, sem ter contato com o seu ponto fraco, com a maior fragilidade da sua alma. Não dá para fugir, gente. Tem que olhar ele de frente. Você não é esse monstro, eu vou te enfrentar, você não é melhor do que eu, você foi criado por mim, porque, na verdade, os monstros são criados por nós é que os criamos, damos a ele a dimensão, a força, que nós é que fazemos com que ele tenha essa conotação. E neste livro, ele aponta 3 grandes feridas evolutivas da alma, sobretudo no momento que nós vivenciamos. No outro livro, isso é abordado detalhadamente. Que seria a dor de ser inferior, a experiência do abandono e a consciência de ser falível ou frágil. Isso, gente, é motivo para uma outra conversa. A gente pode até voltar e falar somente sobre as 3 feridas evolutivas da alma. Ou seja, esse autoconhecimento nos ajudaria para que possamos fazer a correção, o enfrentamento dessas 3 grandes feridas evolutivas da alma no atual estágio da humanidade. Muito bem. Primeira parte, segundo
Como fazer isso? Eu repito, a gente não teve nenhuma pretensão aqui de aplicar uma verdade absoluta, foi apenas um esquema didático de compreensão disso, onde a gente coloca que é a conscientização, tomar consciência, depois você aceita e depois você reflete sobre aquilo. E por que a gente faz isso? A gente abre isso, para que fazer o autoconhecimento? Bem, quando a gente abre essa portinha, a filosofia espírita, também no exercício de síntese, nos diz que nós somos espíritos imortais, que temporariamente vivenciamos uma experiência física, num processo de aprendizagem para desenvolvimento da perfeição e alcance da felicidade. Novamente, um exercício meu de síntese. E todo exercício de síntese ele é falível por natureza, ele deixa brechas por natureza. Mas, repito, tem uma conotação didática. Nós temos esse problema, amigos e amigas. Apesar de nós termos a ciência que somos espíritos imortais, nós ainda não pensamos e agimos como espíritos imortais que somos. Esse é um dos maiores desafios, se não o principal desafio que a filosofia espírita nos apresenta. Pensar e agir na carne como seres imortais que somos. Essa pandemia, né, foi um pequeno teste para os espiritualistas, de maneira geral, e nós espíritas, e nós que dizíamos que a morte não existe, que o que vale é o espírito, é quando você se vê de frente com uma situação de retorno, muita gente não aguentou, como já falei anteriormente, deu depressão, deu ansiedade, deu síndrome do pânico. Olha, medo de morrer. Espiritualistas, nós estamos dentro desse grupo, que teoricamente já estaríamos alicerçados numa tranquilidade, de uma perspectiva de desencarne, enfim, deu problemas mil. E um pequeno teste daquilo que ainda está por vir, segundo os espíritos falam sobre transição planetária. Então, pensar e agir como espíritos imortais que somos, eis o desafio presente. Se a gente entende que nós somos espíritos imortais, gente, mas entende mesmo, internaliza isso, a vida tem outra conotação. Aliás, é isso que os espíritos respondem a Kardec. Né? Se a primeira parte do livro dos espíritos, de onde viemos, e ali é peremptoriamente respondido, nós viemos de Deus. Né? Toda a primeira parte é para dizer, nós viemos de Deus, e Deus, em sendo Deus, a gente não consegue compreender Deus, mas em sendo Deus tem que ter aquelas características. É uma nova forma de ver Deus. E o que nós somos, toda a parte 2, todo o livro 2 do Livro dos Espíritos, respondendo essa pergunta filosófica, nós somos espíritos imortais, que viemos de uma dimensão extrafísica e que retornaremos a essa dimensão extrafísica. E que já está aqui para exercitar o aprendizado de espírito imortal que somos. É, portanto, uma tomada de consciência na carne para vivenciarmos nela aquilo que verdadeiramente somos. Mas parece que quando a gente entra no corpo físico, a gente perde essa perspectiva e acha que é um corpo, é aquilo que a gente vê no espelho. E não somos isso. Nós não somos o nosso corpo. A gente não é aquilo que vê no espelho. Aquilo é apenas uma roupa. Nós não somos isso. Nós estudamos sobre isso, nós até intelectualmente entendemos isso. Mas o grande desafio é a internalização desse conceito. E, consequentemente, quando a gente internaliza, a gente vivencia. Então, essa é a resposta, digamos, do espiritismo para isso. Tá, gente? O que é que nós somos nesse autoconhecimento? Espíritos imortais, que temporariamente vivenciamos uma experiência física, um processo de aprendizagem, está aqui para aprender, e com essa aprendizagem a gente possa chegar à perfeição, um processo, né, para chegar agora, né, que vai chegar na próxima, é um processo, e a gente vai mostrar o porquê, e não fui eu quem estou dizendo isso, é um tal de Jesus, né? Sede perfeito, é uma ordem, não é um pedido, é uma convocação, né? Seja perfeito, e quando a gente alcança
a perfeição ou está a caminho dela, a gente vai adentrando o que seja a verdadeira felicidade. Tá bom? Caminhando para a conclusão, eu quero dizer que nós estamos faltando 4 minutos e eu queria saber da direção se eu posso passar mais uns 5 minutos das 6 horas. Ei, Carlos. Pode ser? Sim. Eu sei que as pessoas vão sair da fraternidade, ainda vão pegar seus automóveis, vão voltar para casa, né? Esse é o bom do contato, né? Porque a gente fica mais tranquilo. E o trânsito em aldeia hoje está uma coisa, né? Antigamente passava um automóvel no outro, aí justo no momento que eu vou morar em aldeia, vira uma Avenida Caixa. Pelo menos a estrada, né? Ainda bem que está preservado, né, os nossos lares. Mas, gente, eu vou trazer aqui, baseado exatamente naquilo que eu falei já da psicologia, da Patchwork, um mapa de compreensão do nossa psique. Nós temos isso na psicanálise, na psicologia analítica, na psicossíntese, enfim. Os autores, os psicólogos de maneira geral, eles fazem mapas, né, de tentar demonstrar um pouco isso. Eu gosto muito, particularmente, desse. Ele é muito simples, mais fácil de aprender, que diz que a essência nossa é divina. E aí bate exatamente com o que diz o Livro dos Espíritos, livro 1. Nós viemos de Deus. E é o grande barato disso, nós, de alguma forma, nos desgarramos da nossa essência divina. Existe uma teoria amplíssima a ser discutida, trazida pelo Pietro Ubaldi, que é uma literatura vastíssima, que ele tem uma tese que vale a pena ser debatida pelos espíritas. Os espíritas não compreendem as coisas, eles jogam fora. Não é assim, não, né? A pluralidade da visão espiritual não é exclusividade nossa, não é monopólio do espiritismo. Então, vamos examinar, vamos analisar, vamos criticar. E Pietro Ubaldi traz uma belíssima interpretação sobre isso, que nada tem de diferente, a meu ver, daquilo que a filosofia espírita traz. Pelo contrário, amplia. Mas nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, né? Isso os espíritos colocam, todos os espíritos colocam isso. O nosso grande movimento é de retorno à nossa essência. Bem, para chegar a essa essência, a gente tem que desenvolver o nosso eu superior, esse nosso eu que nos conecta ou nos reconecta a Deus. Esse é o caminho da gente. Esse eu superior, para atingirmos, tem que sair da condição atual que nós estamos, que é de eu inferior. Um eu ainda preso à matéria. O eu superior é aquele que se liberta da matéria e vai ao encontro de uma vivência como espírito imortal. Que é o que diz o livro 2 do Livro dos Espíritos, a parte 2. Então, eu tenho que sair da materialidade, e isso Allan Kardec o tempo inteiro, e não é a figura da época, somente do século XIX, né? O grande objetivo do espiritismo é combater o materialismo, combater a matéria, o consumismo, o capitalismo, as aparências, tudo o que reforça o sentimento de egoísmo e orgulho. Kardec via muito distante, compreendia, não foi à toa que foi escolhido para sistematizar o pensamento espírita. Quem nos prende é a matéria, quem nos liberta é o espírito. O eu inferior é exatamente o mundo material, todos os valores que ele nos traz. E é interessante que, porque a gente não consegue ainda desenvolver o eu superior e estamos no eu inferior, a gente se cobre de artifícios, de mecanismos de defesa, que esse esquema chama de eu máscara. A gente passa a colocar no nosso entorno coisas que ainda não somos, que gostaríamos de ser, porque não somos, queremos ter a aparência de que somos. Ou queremos esconder aquilo que ainda nos impede, porque nós não conseguimos ainda
nos libertar de chegar ao eu superior. Eu gosto muito desse esquema, né, da Patchwork. E aí, esse esquema, a meu ver, nos leva a um outro esquema que também não é meu, é uma dedução do esquema do nosso querido Leon Denis, que é uma leitura obrigatória, esquecida ultimamente, por nós espíritas, aquele que, naquela época do Kardec, a meu ver, foi que melhor soube traduzir o espiritismo, né? Tem obras belíssimas, o Problema do Ser, do Destino da Dor, no Invisível. O Problema do Ser, do Destino da Dor é o livro dos espíritos, de uma maneira poeticamente, ele escrevia muito bem, tinha pensamentos lúcidos, e pensamento imortal, enfim, tem outros livros. Mas nesse esquema que ele coloca, a meu ver, é que eu usei para fazer o esquema que eu vou mostrar daqui a pouco. O saber é o autoconhecimento. O que o Leon Denis defende lá é o saber. O que é que nós somos? Né? Acabei de descrever isso. Mas não suporta apenas saber o que somos. Importa saber o que nós vamos fazer quando descobrirmos o que somos. Né? O que temos hoje, o que realmente somos, a essência que nós precisamos. Sair do eu inferior para o eu superior para nos encontrarmos a Deus. Este querer é a autotransformação. A autotransformação é o querer sair da condição A para a condição B. E aí a gente poder chegar à condição de perfeição que Jesus brilhantemente nos colocou como aquela tríade do aprender a amar, mas que começa pelo alto amor. E aí, para finalizar, esse esquema que eu quero mostrar para vocês, do para que a gente precisa do autoconhecimento. Eu precisei falar de Leon Denis, eu precisei falar um pouco do Patchwork, eu juntei esses dois esquemas para produzir esse aqui, né? Esse não, eu queria mais adiante. Esse aqui é o caminho, digamos assim, psicológico, né? Estratégia espírita para a educação espiritual, que é você ter o conhecimento, que vai proporcionar a você a gerar uma virtude, e que essa virtude propõe a felicidade. É o mesmíssimo esquema que as escolas gregas, de maneira geral de filosofia, a maioria delas defende, né? Eu tenho conhecimento, conhecimento me proporciona me libertar para eu desenvolver virtudes que vai me levar à felicidade. É um esquema parecido. Então, eu juntei tudo isso para a tríade aqui do conhecer-se para transformar-se, transformar-se para amar-se. Repito, isso é um exercício também, esse esquema didático, viu, gente? Por favor, não porque Carlos disse que era dessa maneira. Não, eu disse que era uma maneira didática de compreender esse processo. Então, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em promover a sua transformação moral e controlar suas tendências negativas. Certo? Psicologia transpessoal pura. Patchwork puro. Essa é a definição de Kardec, né? Que a psicologia só veio se desenvolver no final do século XIX, todo o século XX, e ele traz um conceito simples, espetacular. Essa transformação moral a gente precisa, por quê? Porque a gente é imperfeito. A gente só precisa transformar porque a gente ainda tem déficit. E a gente precisa nos transformar para quê? Para conseguirmos a perfeição moral. Simples assim, né? Eu só preciso transformar porque eu ainda não tenho e eu transformo para conseguir a perfeição moral. Então, juntando todos esses conceitos no mesmo balaio de raciocínio, a imperfeição moral ela é apresentada pelas nossas mazelas morais e pela nossa ignorância. Os espíritos lembram sempre disso e a gente, que eu já falei aqui de certa forma, a gente esquece disso. Quando a gente ignora, ignorar é diferente de arrogar-se, que é um outro assunto diferente. Quando a gente vê alguém falando mal, né? Desde a minha avó, assim, falando é muito ignorante. Não, ele é muito arrogante. Porque o que ignora, ele poderia ter um comportamento indevido ou não. Quando tem, é um comportamento arrogante ou um comportamento egoísta. Então, a ignorância, ela é, inclusive, o mecanismo que eu já falei, de nós nos aceitarmos. Eu ignorava aquilo, por ignorar eu fazia. Não tem problema nisso. Bem,
Nesse esquema é que aparece o autoconhecimento. Para a gente identificar aquilo que a gente ignora, tanto de qualidade quanto necessidade de melhoria, que são as mazelas. O autoconhecimento é feito, qual é o esquema? Conscientização, aceitação e reflexão. É o que nós conversamos na nossa tarde agora. Bem, na transformação, nós vamos fazer um processo de reeducação completa. Física, intelectual e moral. Moral, intelectual e física. É uma reeducação do ser. Essa reeducação do ser é o que a gente chama de autotransformação. Portanto, eu só posso fazer autotransformação se eu tiver o autoconhecimento. Por isso que ele é a chave para o progresso, como diziam os espíritos e como vocês colocaram no título. E aí é uma outra exposição, é um outro raciocínio. E eu coloco como decisão, ação e superação. São as 3 partes da autotransformação que eu defendo também dos nossos estudos. Na perfeição moral, a gente vai encontrar, identificar aquilo que a psicologia analítica e na Patchwork chama de singularidade. O espiritismo também chama, né? Ou chamar de individuação, enfim, que é o eu superior. Eu descubro o eu superior que eu sou. Eu vivencio, eu busco, eu estou a caminho desse eu superior com consciência, ainda com as minhas imperfeições, sendo trabalhadas e desenvolvendo cada vez mais as minhas qualidades que eu já as identifico. Isso é que nos leva ao alto amor, meus amigos, meus amigos. Eu só posso me amar se eu me conhecer, me aceitar. Se eu posso continuar me trabalhando, se eu não tenho severidade comigo, se eu não coloco culpas, remorsos. Se eu me aceito do jeito que eu sou, sabendo que, olha, fez, feito, agora é o que eu vou tentar não fazer. Mas eu vou continuar fazendo, vai continuar fazendo, muitas vezes. É um processo de reeducação. Ninguém se reeduca do dia para a noite. É um processo, às vezes, de várias encarnações, porque você, inclusive, teve várias encarnações fazendo aquilo. Você quer, numa encarnação, se tornar quase um espírito superior. Não existe isso. Né? Tem que ter calma. Então, eu trabalho também na autotransformação, outra abordagem, decisão, ação e superação. A gente mostra isso em outro momento. Quando eu consigo, e vou fazendo o tempo inteiro essa autotransformação, eu passo a me valorizar mais, eu passo a focar mais a minha vida só para as coisas boas, eu deixo de fazer aquilo que não me agrega valor, porque eu me amo, eu me gosto, então isso não serve mais para mim. Tchau. Né? O auto-amor é isso. Eu sou um espírito imortal, eu só tenho coisas boas aqui, eu fui criado para ser feliz. Né? Eu tenho essa compreensão e eu busco conquistar isso diariamente. Isso é tão maravilhoso da vida. E que é um mecanismo diferente do egoísmo, e as pessoas às vezes confundem amor próprio com egoísmo. Né? Tem gente que diz assim, não, você tem que ter amor próprio. Sim, mas o amor próprio não é egoísmo, não é reter. Porque quem verdadeiramente ama, distribui. É o exercício da misericórdia. Eu, como estou aprendendo a amar, eu vou passar isso para as outras pessoas. Eu vou contagiar os outros. Eu vou dividir com os outros. Eu vou ajudar os outros. É o inverso do egoísmo. O egoísmo são 2 coisas completamente diferentes. No autoconhecimento, eu vou fazer o exercício da descoberta, como nós vimos aqui. No autotransformação, eu vou fazer o exercício do enfrentamento. Não é enfrentar ninguém, gente. É enfrentar nós mesmos. Esse é o desafio. No autoamor, eu vou vivenciar. Comportamento caracterizador do autoamor é a vivência. No autoconhecimento ainda prevalece o eu inferior, isso que eu fiz aqui lá, assertivo. Na autotransformação ainda prevalece o eu másculo. E na vivência, o eu superior. Conhecer-se, transformar-se,
a Márcia. É bonitinho, eu acho isso muito interessante. Desenvolvo as minhas pesquisas, ora, eu digo, não, isso podia ser diferente, isso podia ser melhor. Não é, gente, um esquema perfeito, longe disso. É um esquema didático, da compreensão dessas teorias, desses ensinamentos. E aí, eu evoco, para a gente concluir, um espírita disfarçado de psicólogo chamado Carl Gustav Jung, que belíssimamente, falando sobre o assunto, nos diz: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Desejo que todos que vão nos assistir depois, ou estão assistindo agora, da Fraternidade Espírita de Aldeia, possam continuar nessa viagem interior de conhecimento de si mesmo e despertar para a realidade que somos seres transcendentais, que não morremos jamais, que fomos criados para perfeição, para distribuir amor, para ser feliz e ajudar outros a também serem felizes. Que assim seja. Carlos, então só podemos agradecer pela brilhante palestra, pelas reflexões que você nos trouxe, de nós lembrarmos, acima de tudo, a nos observar a nós mesmos, né? Como você fechou aí com a fala do Jung também, né? Olhar para dentro, despertar. Obrigada mais uma vez pelas suas palestras, pelas suas palavras, melhor dizendo. E eu quero, então, convidar a todos para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, querida Maria, Mãe Santíssima, queridos mentores espirituais que nos acompanham no nosso dia a dia, nos guiando, nos intuindo, mais uma vez agradecemos por todo o aprendizado que tiramos nesta tarde, pelas palavras que nos foram ditas, que nós possamos introduzi-las no nosso coração, na nossa alma, e trabalharmos para nos conhecermos melhor e sermos pessoas melhores. Assim, com a tua permissão, querido Mestre, e de toda a espiritualidade superior que nos acompanhou, damos por encerrada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Obrigada a todos, fiquem todos com Deus. Obrigada, Carlos, mais uma vez. Avancemos com Jesus.